Olá, esse aqui é mais um vídeo da playlist Em Deus Permanentemente, onde eu compartilho sobre como é que está sendo a minha experiência enquanto tento estar permanentemente em Deus, apoiado nele, confiando nele da forma como eu descrevi no primeiro vídeo. Se você não sabe do que eu estou falando, você pode assistir o primeiro vídeo para entender de forma mais completa. Eu percebi que quando estamos nos esforçando para estar em Deus, né, confiar nele durante o nosso dia a dia, algumas coisas nos afastam dele. E eu não estou aqui para listar quais são essas coisas, talvez em um outro vídeo. Mas eu percebi que a tensão, né? Você fica tenso quando você está distante dele. Então, se, por exemplo, você vai ao banco e percebe que, ao contrário do que normalmente acontece, existe uma fila enorme dessa vez, e isso te afasta de Deus, né? Porque esse tipo de coisa afasta muito. Trânsito, fila de banco, etc. Você fica tenso. E é quando você fica tenso que você se afasta. E eu quero que você observe enquanto você fica tenso. Se uma coisa te deixou tenso, se seu filho fez uma coisa que te estressou e você ficou tenso por conta disso. Se o resultado do seu trabalho está te deixando tenso por alguma coisa. Se o seu chefe está te deixando tenso, né? Essa compressão, né? Como se você ficasse comprimido em você. E aí por isso fica tenso, né? Quando você espreme alguma coisa, ela fica, né, rígida, começa a ficar mais firme. E é tipo isso. Enquanto você anda com Deus, você está leve. E aí, enquanto você anda na rua, se você anda na rua com medo, por exemplo, se você já andou em algum lugar perigoso, você sabe que essa sensação fica tenso, né? Quando a gente está andando numa rua perigosa, a gente fica tenso. Próximo de algumas pessoas, a gente fica tenso, a gente fala de maneira tensa, a gente respira de maneira tensa, se a postura é tensa, então fica tudo tenso. E eu tenho percebido que isso é um grande sinal do afastamento, né, da distância de Deus que a gente está atualmente. Quando a gente está em Deus, né, em Deus, quando você está em Deus, apoiado nele, confiando nele, não existe essa tensão, né, não existe essa sensação de, não diria peso, porque não é literalmente um peso, mas é justamente isso, você fica tenso. Então, se você está preocupado com alguma coisa, que você não está em Deus, certo? Porque quem confia em Deus não fica preocupado com as coisas do mundo, né? Então, se você está muito triste por conta de alguma coisa, você fica tenso. Se você está com raiva de alguma coisa, você fica tenso, né? Essa sensação de tenso é o que eu estou percebendo, que é um sinal, é um alarme apitando, dizendo: volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus. Então, quando você está fazendo alguma coisa sem paciência, por exemplo, tem coisa que a gente precisa fazer e exige paciência, como educar os filhos, né? Às vezes a gente percebe que o nosso filho parece estar agindo de má fé com a gente, né? Tentando enrolar a gente, alguma coisa assim. E aí você fica tenso, né? A sensação, né? A sua sensação começa a ficar tensa. E aí esse é o sinal de afastamento. É o sinal, para mim, gritante de que você não deveria disciplinar o seu filho naquele momento. Sinal gritante que, para mim, você tem que parar tudo, que a prioridade quando você fica tenso é voltar para Deus. Você está perdido, então volta para Ele. E aí, se você está fazendo uma prova, né, e está tenso, a mesma coisa. Quer dizer que você se afastou de Deus. Você pode não ter estudado para a prova, e aí está tenso porque não estudou para a prova. De qualquer forma, você deveria estar em Deus. E estando em Deus, você não fica tenso estando em Deus. Isso está muito claro para mim. Então, acredito sim que sempre que você fica tenso, é afastamento de Deus. É falta de confiança, é apoio na coisa errada, é uma mentira que você contou. Às vezes acontece isso também, né? A gente mente e depois fica tenso por conta dessa mentira, né? Distanciamento de Deus. Claro, né? Visto que você mentiu, você se distanciou dele. Essa autoconsciência, ela é difícil de se dominar, de se manter também, né? É difícil manter essa autoconsciência do que você está sentindo, né? Com o tempo todo. Mas isso pode ser, se você se treinar a perceber como você está se sentindo agora, não agora, né? Constantemente, você se tornar consciente sobre isso, como você está se sentindo, você vai perceber que tenso é igual a longe de Deus. Que estar tenso é um alarme para que você volte para Ele. E para esse vídeo era o que eu tinha para falar. Espero que você esteja gostando da playlist. Se você ainda não assistiu os outros vídeos sobre estar permanentemente em Deus, eu recomendo que você assista. Que eu falei aqui é muito importante para você estar permanentemente em Deus, né? Visto que estar tenso é estar afastado de Deus. Porque estar em Deus é leve, estar em Deus é suave. Então, eu sugiro mesmo
que você assista os outros vídeos para entender o que é estar permanentemente em Deus, né? Também entender outras coisas que eu falei na playlist que não cabe eu dizer tudo aqui nesse vídeo, porque já foi dito em outros vídeos. Se inscreve no canal, né? Comenta se você acha que eu falei uma coisa que não faz o menor sentido, ou comenta se você achou que eu disse aqui fez sentido nos outros vídeos, a mesma coisa. Sou super tranquilo quanto a isso, pode sempre dizer quando eu estiver saindo muito da caixinha. Quando alguma coisa na Bíblia, né, está em discordância com o que eu falo aqui, fica à vontade no canal.